Salve Maria Santíssima, eu me chamo Sabrina, faço parte da comunidade Revestidos da Força do Alto, né? E hoje, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro aqui, As Maravilhas da Graça Divina, né? É um livro que vai tratar sobre a graça de Deus e a gente tem como objetivo deixar aí uma dica de leitura, né? Um livro incrível, muito profundo. Se você não leu, se você já conhece esse livro, mas não teve a oportunidade de ler, indico leia, vale muito a pena a leitura desse livro, né? E nesse dia a gente vai tentar trazer um pouquinho sobre o que é a graça de Deus, quão preciosa é a graça de Deus, qual é a gravidade de se perder a graça e como conquistar essa graça, como aumentar essa graça, né, em nós, certo? Vou tentar trazer tudo de uma forma simples e clara, né? Se ficar alguma dúvida, se alguém tiver algum comentário, alguma coisa que não entendeu, pode deixar aí nos comentários, que nós aqui da comunidade vamos estar respondendo os comentários, as dúvidas, qualquer coisa que ficar sobre esse livro, certo? Então, primeiro, né, a gente precisa entender algo muito importante, né? O que é a graça de Deus? Né? Muito se fala sobre a graça de Deus, mas na realidade, o que é a graça de Deus? Né? A graça de Deus em si é um favor de alguém superior para alguém inferior. Ou seja, é um favor que Deus, superior a nós, derrama em nós sem nós merecermos, né? Sem nós termos a dignidade para isso. Né? Porque nós somos indignos de receber a graça de Deus e nada que nós façamos, né, nos vai tornar dignos de receber tamanha graça, tamanho privilégio, certo? Então, isso é a graça de Deus. E como ela é preciosa para nós, né? Eu vou estar usando algumas citações deste livro que vai trazer sobre a preciosidade da graça de Deus, né? Então eu vou ir usando ele, vou ir lendo algumas coisas para que a gente tenha, né, esta noção de como ela é preciosa para nós, né? Então eu já vou começar com uma citação aqui que eu achei muito profunda, né? Em que ele vai dizer que para nós devemos ter ela como algo tão precioso. Por quê? Né? Porque ela é mais preciosa do que as tábuas da lei, né? Porque quando nós estamos em estado de graça, nós temos em nós o autor da própria lei. Muito mais do que as tábuas da lei, mas o autor da própria lei habita em nós, né? E qual que é a finalidade da graça, né? A gente ouve por aí, né, falando, não, a graça de Deus ela é importante porque ela vem nos fortificar, vem dar força, né, para nós. Mas a graça de Deus, ela se fica só nisso? Ela se resume em apenas dar força para nós? Não, a graça de Deus, sim, ela nos fortifica, ela vem para nos fortalecer, né, para nos dar força, mas muito além disso, a graça de Deus, ela tem a finalidade de elevar a nossa própria natureza, a nossa natureza, né? Então, ela vem para nos elevar, para nos santificar. Então, nós, com a graça de Deus, o que acontece? Nós saímos da nossa natureza humana para nos fazermos participantes da natureza divina, né? Então, ela eleva a nossa natureza. Tanto que nesse livro ele vai falar que nós muitas vezes olhamos e falamos, nossa, né, como os anjos têm sorte, porque eles não morrem, né, a natureza angélica, né? Aí ele fala, nós não devemos, né, olhar assim para os anjos, porque realmente os anjos não morrem, os anjos não sofrem, mas eles não têm a graça de chamar a Deus de irmão, né? Essa graça que Deus nos dá quando morre na cruz, né? E recupera para nós a graça divina, né? E a graça em si, a graça santificante, nós recebemos ela no nosso batismo e nós mantemos ela estando em estado de graça. Então, a gente vai trazer um pouquinho sobre essa questão do estado de graça, né? Como que nós perdemos a graça divina e a gravidade dela, né? Então, vamos lá por partes. Então, essa é a grandeza da graça divina, porque ela eleva a nossa natureza à dignidade de filhos de Deus,
né? Nós que éramos escravos do demônio, do pecado, agora nós nos tornamos filhos de Deus. Olha a dignidade, né? A dignidade de ser chamado filho de Deus, que é conferida a nós pela graça, né? Tanto que ele vai dizer que nós devemos viver tendo esta em mente, que nós somos filhos de Deus, né? Então nós devemos agir como filhos de Deus, não como filho de Satanás. Isso que acontece quando nós perdemos a graça divina, né? Tem uma citação aqui que eu até anotei, só um minuto que eu vou encontrar ela, né? Que é de Santo Isidoro de Alexandria. Ele chorava. Olha a sensibilidade espiritual de um santo, né? Porque muitas vezes a gente olha Santo Agostinho dizendo assim, eu tenho medo da graça que vem e passa, e nós não compreendemos o porquê, né? Eu tenho medo da graça que vem e passa. Por quê? Porque uma graça que foi derramada nesse instante, se a gente perder ela, a gente não vai conseguir recuperar mais ela, né? E esse santo, Santo Isidoro de Alexandria, ele chorava, porque destinado como era para tornar parte do banquete dos bem-aventurados, ele via-se obrigado a sustentar o seu corpo com alimentos, como os animais. Por quê? Porque ele tinha noção, né, que ele foi chamado para participar do céu. Então, o olhar dele não estava nessa terra, né? E daí, ele tem um outro santo aqui que eu não anotei o nome, mas ele dizia assim, como? Então, se nós damos tão pouco valor aos bens celestiais, mas damos tanto valor aos bens terrenos, como que pode isso, né? Aí ele vai dizer, isso acontece porque nós conhecemos demais os bens terrenos e conhecemos muito superficialmente os bens eternos. Por quê? Porque os santos, eles conheceram os bens eternos, eles conheciam a grandeza disso, então toda a riqueza desta terra era muito pobre para eles, porque eles tinham conhecido um tesouro muito maior, né? E é o que vai estar no Evangelho lá, quando Jesus vai falar, né, daquele homem que encontrou um tesouro e ele vendeu tudo para ficar com aquele tesouro. Isso aconteceu com os santos, com os bem-aventurados, que eles reconheceram, né, a grandeza da graça divina, né? E então por isso eles sacrificaram tudo desta terra para ficar com uma riqueza muito maior, que a traça não corrói, né, que o tempo não vai passar, né? Então essa é a grandeza da graça divina. E a graça divina, ela é um mistério tão elevado, tão grande, que vai ter apenas 2 mistérios que são maiores que o mistério da graça em si. Primeiro mistério, que é o mistério da encarnação de Cristo. Por quê? Porque Cristo, quando ele se encarna, ele tem as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Ele é Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nós não, pela graça divina, nós não tornamos Deus. A graça divina nos eleva, nos diviniza, certo? Então, por isso, o mistério da encarnação é um mistério muito mais elevado. Porque em Cristo se encontravam essas duas naturezas. Ele era Deus. E o mistério da maternidade divina. Por quê? Porque Nossa Senhora, desde o primeiro instante, desde a concepção dela, ela foi concebida sem pecado, Imaculada Conceição, né? Então, Nossa Senhora nunca foi manchada pelo pecado original. Então, por isso, ela sempre foi plena da graça de Deus, né? Isso é o que o anjo mesmo vai dizer. Ave Maria, cheia de graça, né? Então, ela sempre foi plena da graça de Deus, né? Então, em Nossa Senhora também se encontra no mistério da maternidade divina, esse mistério mais elevado ainda do que o mistério da graça em si. Mas vamos lá, né? Olha o que o autor desse livro vai dizer, que a graça sobrepuja os milagres, ou seja, que a graça ela é maior do que os milagres. Por que, Sabrina, que a graça é maior que os milagres?
Porque através dos milagres, o que acontece? Nós recuperamos a saúde do nosso corpo. O nosso corpo que um dia nós iremos morrer, né? E nossa alma vai ser para o nosso corpo. Agora, através da graça divina, Deus eleva a nossa natureza a filhos de Deus e nos dá a graça de participar um dia da vida eterna. Né? Então, que grande privilégio, né? Que grande graça. Né? Então, vamos dar mais uma olhada aqui em algumas coisas que eu anotei. Veja, olha como que para Deus a graça tem é tão preciosa aos olhos de Deus. Porque veja, por um movimento, né, por um ato de vontade, Deus criou os anjos. Por um sopro, Deus deu a vida ao homem. Ele sopra na narina de Adão e da vida. Né? Isso a gente vai ver em Gênesis. Agora, né, por um faça-se, tudo foi feito. Deus falou, faça-se o céu, faça-se a terra. Toda a criação foi feita. Agora, para se recuperar a graça, foi um Deus onipotente, Cristo. Teve que se encarnar. Passar 33 anos nessa terra de sofrimentos, dores, né, toda a paixão da cruz ali, para restituir a graça. Precisou dar a vida dele para que a graça fosse restituída. Eu vou usar um pouco a Bíblia, né? Algumas passagens que vão fundamentar um pouco isso que eu estou dizendo. Talvez a tradução, se alguém for procurar, seja um pouco diferente, porque eu não estou com uma Bíblia da Ave Maria. Mas só para a gente entender um pouquinho da grandeza, da preciosidade dessa graça. Segundo Samuel, no capítulo 23, no versículo 13, vai estar narrado quando Davi, vamos pegar lá, eu vou ir lendo para que fique mais fácil. Versículo 14 vai dizer assim: E Davi estava num lugar forte, e nesse mesmo tempo havia em Belém os guardiões dos filisteus. Ora, Davi teve desejo e disse: se alguém me desse água da cisterna que há em Belém junto à porta. No mesmo instante, 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus para tirar água da cisterna de Belém, que estava junto à porta, e trouxeram a Davi. Mas ele não quis beber e ofereceu ao Senhor, dizendo: Guarde-me, Senhor, de que tal faça. Beberei o sangue desses homens que foram buscar com risco de suas vidas. Ou seja, o que aconteceu aqui? Davi disse que gostaria de tomar água. Então, 3 das pessoas que estavam com ele passaram para o acampamento dos filisteus para trazer água para Davi. Só que quando eles trouxeram a água, Davi ficou contrito ali porque ele viu o risco que eles correram. Eles poderiam ter morrido. Só que veja, eles não morreram. E Davi já sentiu essa contrição de coração. Então, quanto mais não devia ser a nossa contrição em saber que Cristo, ele não apenas arriscou a sua vida, mas ele morreu na cruz. Ele derramou até sua última gota de sangue, foi uma morte de cruz. Então, quanto se Davi, com esses homens que não morreram, só arriscaram as suas vidas, ele já sentiu uma contrição, né, por eles terem arriscado a vida, quanto mais Cristo, que não apenas arriscou, mas deu a vida por nós. E quanto não deveria ser a nossa contrição, né? Um rei desta terra, né, se ele tivesse um servo, e esse servo mesmo sem dignidade, sem nenhuma dignidade, né, um servo que trabalhasse ali com ele pegasse esse servo e levasse esse servo à dignidade de filho, desse a ele a honra de um filho, como não deveria ser a gratidão desse servo que foi tirado de um estado de servidão para ir a um estado de filho? Então, quanto mais não deveria ser em nós, né, esta contrição, este reconhecimento por Deus que nos tira
nós de um estado de pecado e nos abre novamente a porta do céu. Nos dá a graça novamente de vivermos com Ele na eternidade, uma graça que havia sido perdida. Então é algo muito precioso. É algo muito precioso que nós devemos conservar. Agora eu quero pegar com vocês para a gente ter uma noção. Se a graça é tão preciosa, né? O que é que acontece quando nós desprezamos a graça divina? Porque nós estamos vendo aqui que a graça de Deus é algo muito precioso. Foi algo que aos olhos de Deus é precioso. E qual que é? Qual que é o castigo? O que acontece com aqueles que desprezam a graça? Né? Vamos pegar. 2 Coríntios. Segundo Coríntios, 1 Coríntios. 1 Coríntios 3, versículo 17, vai dizer assim: se alguém violar o templo de Deus, Deus o destruirá, porque é santo o templo de Deus que sois vós. Ou seja, quando nós estamos em estado de graça, o que acontece? A Trindade habita em nossa alma. Quando nós perdemos a graça, como que nós perdemos a graça, Sabrina? Quando nós caímos em um pecado mortal. Quando nós caímos em um pecado mortal, nós expulsamos a Trindade da nossa alma. E aí vai acontecer o que está escrito aqui. Se alguém violar o templo de Deus, ou seja, o templo de Deus que somos nós em estado de graça, Deus o destruirá. Porque é santo o templo de Deus que sois vós. Deus o destruirá. Nossa, Sabrina, que pesado isso, né? Deus o destruirá. A gente vai ver, mas isso já aconteceu em algum lugar, né? Deus o destruirá. Segundo Macabeus 9, né? Vai ter um relato de algo que aconteceu com um rei chamado rei Antíoco, que vai dizer assim, segundo Macabeus 9, neste tempo, Antíoco estava ignominiosamente na Pérsia, né? E aí o que acontece? Vamos pegar um pouquinho mais para baixo, né? Ele vai entrar no templo de Deus e ele vai violar o templo de Deus. Ele não chega nem a destruir, ele apenas viola o templo de Deus. E aí olha o que vai acontecer com ele, né? Ele apenas ele vai viola o templo de Deus e ele vai receber uma doença que ela é incurável. Para a gente ler aqui vai ser um trecho grande para a gente entender. Mas ele recebe uma doença aqui, ó. Mas o Senhor Deus de Israel, que vê todas as coisas, feriu este príncipe com uma chaga incurável e invisível. Ou seja, ele destruiu o templo? Não. Né? Ele foi algo grave, ele profanou o templo. Mas ele não destruiu o templo. E Deus já o feriu com uma doença grave. Então, isso que aconteceu aqui em 2 Macabeus com o rei Antíoco é um pouco daquilo que São Paulo vai falar aos romanos, né? Que aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Ou seja, é uma gravidade tão grande, né, que aqueles, né, que saem da graça de Deus, eles perdem essa dignidade, né? Perdem a graça que Deus tinha reservado na eternidade. Por quê? Porque não escolheram. Vai ter uma outra passagem do profeta Malaquias que ele vai dizer o seguinte: o filho honra o pai e o servo reverencia o seu senhor. Se sois, pois, vosso pai, onde está a minha honra? Ou seja, se nós somos filhos de Deus, nós temos que dar a ele a honra devida como filhos. Se sois vosso pai, aonde está a honra que me é devida? Se sou vosso Senhor, onde está o temor que deveis? Diz o Senhor dos Exércitos.
Então é algo sério, né? Então por isso que muitas vezes, né, a gente fala tanto sobre pecado mortal, sobre a gravidade do pecado mortal. Por quê? Porque no pecado a gente ofende a Deus, né? Então nós estamos ofendendo a Deus. Veja a gravidade, né, de ofender a Deus. Isso é muito sério, né? Por isso que muitas vezes a gente vai falando sobre isso, isso causa até um escândalo, né? Causa aquele sentimento, não, mas isso é tão grave assim? Sim, é grave, nós estamos ofendendo a Deus, né? Muitas vezes a gente vai falar, não, mas nós não podemos, sei lá, segunda união é desagradável aos olhos de Deus, é um pecado grave, né? E aí isso causa aquele sentimento das pessoas, não, mas será que é assim? Veja, existiram santos que perderam a sua vida por isso, né? Existem santos, existe um santo que se chama São Thomas More. São Thomas More, ele morreu porque ele não aceitou uma segunda união. A gente vai falar sobre a contracepção, a gente vai falar sobre o aborto. Não, mas será que é assim? Houve uma Santa Giana que morreu com câncer para defender uma vida, né? Deus, ele é justo, né? Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, o que é mandamento de Deus não vai mudar, né? O mundo hoje está vivendo cada vez mais num paganismo, numa visão pagã. Mas o que é mandamento, o que é palavra de Deus não muda. E o que é pecado grave continua sendo pecado grave. E a ofensa a Deus é grave. E o que ele vai trazer nesse livro aqui é isso, né? Ele vai trazer como é grave a ofensa a Deus. Eu tinha deixado algo marcado aqui, ainda está marcado. Dele falando como o pecado grave, né? Como já vai falar, né? O pecado grave, como isso é grave diante de Deus. Olha esse relato, né? Para dizer que não é coisa da minha cabeça, ó. Relato de Santo Antonino. Olha o que ele vai dizer. A história de um monge que, encontrado em seu caminho um cadáver, tapou imediatamente as narinas com o seu manto. E aí existe um anjo que acompanhava ele, né? Enquanto o anjo que o acompanhava parecia não notar o mau cheiro. Pouco depois, cruzaram com um jovem afetadamente trajado, e o anjo cobriu o rosto com as suas mãos. Tendo o monge estranhado o fato, disse-lhe ao anjo: não incomoda aos anjos o mau cheiro de um cadáver, mas sim, e muito mais. Não, perdão. O anjo vai dizer para ele, né? Não me incomoda aos anjos o mau cheiro de um cadáver, mas sim e muito mais o de uma alma em pecado. Tal alma causa horror em toda a corte celeste. O estado de uma alma em pecado mortal causa horror a toda a corte celeste, porque essa alma está ultrajando a Deus. Vai ter também, né, uma citação de São Basílio, que ele vai dizer que, da mesma forma que a fumaça ela vai espantar as abelhas. Eu não conheço muito sobre cultivo de abelha, né? Mas a gente sabe que quando a gente coloca a fumaça ela vai afastando as abelhas, da mesma forma que o pecado afasta os anjos. Tanto que nesse livro aqui tem uma parte que ele vai falar sobre essa proteção do nosso anjo da guarda, e ele vai dizer que uma alma, né, que está em pecado grave, ela está tão rodeada de demônios que às vezes é difícil até do anjo conseguir se aproximar dessa alma, né? O nosso anjo da guarda, né? Você vê a gravidade disso. Tem mais uma citação aqui que ele vai trazer sobre a questão do temor a Deus. Olha isso, olha o que o autor vai dizer. Assim
como o pecado de um filho para o pai é incomparavelmente mais terrível e merece muito mais severo castigo do que um servo em relação ao Senhor, assim também o pecado que cometendo, sendo nós filhos eleitos de Deus, contra o Pai Celeste, é incomparavelmente maior e mais culpado do que se fôssemos simples servos. Ou seja, né, quando um filho ofende o pai, isso é muito grave, um filho terreno, né? Ainda quanto mais nós, que somos elevados à dignidade de filho de Deus, ofendemos a Deus. Como isso é grave, né? E é isso que esse livro inteiro ele vai dizer, ele é bem grosso, então se a gente fosse falar sobre ele, a gente ia ficar muito tempo aqui, né? E ele vai abordar muita coisa, né? Ele vai abordar a grandeza da graça, ele vai abordar as virtudes teologais, né? Essa parte eu peguei aqui da parte do temor a Deus, que ele vai falar da importância do temor a Deus, porque a gente fala isso, né? Nossa, mas o que a Sabrina quer gerar no nosso alma? Quer gerar um pânico? Quer gerar um medo? Não, né? Quando nós tocamos nessa realidade de que o inferno existe, e como o Padre Pio disse, né, que ele tinha medo de que nessa geração não tivesse lugar no inferno para tantas almas, né? A gente não fala isso num intuito de causar temor, de causar pânico, de causar horror, né? Não, mas de causar esse temor a Deus. Existem dois tipos de contrição: a contrição imperfeita e a contrição perfeita. A contrição imperfeita, o que seria? A contrição imperfeita seria esse arrependimento dos nossos pecados em vista do medo do castigo eterno. A gente tem esse temor a Deus, esse medo da condenação eterna, esse medo dos castigos, e por isso a gente se arrepende dos nossos pecados. Isso seria uma contrição imperfeita. E existe um outro tipo de contrição, que é a contrição perfeita, que é aquela contrição que quando você olha para Deus e vê tudo aquilo que Deus fez por nós, e por amor a Deus eu não quero ofender Ele. Né? Isso é o que os santos viveram, essa contrição perfeita. Né? Então nós precisamos buscar essa contrição, mesmo que muitas vezes ainda seja imperfeita, a gente tem essa contrição por esse temor a Deus, né? A gente deve caminhar, né? Deve ter essa contrição e buscar não ficar na contrição imperfeita, mas ir para a contrição perfeita, né? Para olhar para essas coisas, meditar sobre o inferno, meditar sobre o juízo, meditar sobre os fins últimos do homem e ter esse temor a Deus, mas não apenas esse temor porque de medo, mas esse temor de não fazer nada para não ofender a Deus, né? Nós precisamos buscar esse temor, né? E é isso que esse livro vai trazer. Muita coisa sobre a graça, mas e agora como recuperar a graça, como buscar a graça, como não perder essa graça de Deus, né? Algo que esse livro vai trazer é que toda a ação, todas as ações que nós fazemos em estado de graça, isso é a mais simples, porque muitas vezes quando a gente pensa em santidade, a gente olha para o que os santos fizeram, né? A gente olha para o que uma Santa Teresa d'Ávila fez, com São João da Cruz fez, né? Sobre aquilo que os santos mártires, os mártires fizeram. E a gente fala, nossa, isso é muito grande, eu não consigo viver isso, né? Quando eu olho para isso, isso me causa nossa, mas ele foi queimado vivo, ele, né? E agora, né? Por onde eu começo? Né? Então, né? Todas as obras, todas, né? Até as coisas mais corriqueiras do nosso dia a dia, quando elas são realizadas em estado de graça, elas aumentam a graça em nós, que vai dando força para nós darmos outros passos. Né? Então, todas as obras que são realizadas em estado de graça, desde um limpar, desde um cozinhar, desde um lavar, quando nós entregamos isso, oferecemos isso a Deus, essa ação, ela gera em nós o aumento da graça. E como proteger essa graça?
Porque a palavra de Deus vai dizer que o demônio ronda como um leão procurando a quem devorar. Então, a todo momento nós somos tentados, a todo momento acontece uma situação para nos tirar da graça de Deus, que são os pecados. E quando eu falo de pecado, eu não estou falando só de pecado mortal. Porque quando a gente fala de pecado mortal, acontece realmente esse expulsar a trindade da nossa alma, né? Toda vez que a gente comete um pecado contra os 10 mandamentos, né? Isso seja segunda união, isso seja adultério, impureza, todos os pecados contra os 10 mandamentos que agora não dá pra gente citar aqui, né? Eles nos afastam, eles nos tiram a trindade da nossa alma. É como se nós expulsássemos a Deus para dar lugar ao demônio. Mas também existem os pecados veniais. E esses pecados veniais, que muitas vezes nós não se damos conta, não, mas é apenas um pequeno pecado, é apenas algo pequeno, também vai manchar a nossa alma, né? E essa mancha na nossa alma vai abrir uma brecha para o pecado mortal. Então, quando eu falo para a gente deve estar atento aos pecados, não apenas aos mortais, mas também aos veniais, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. E como ter esse cuidado com os pecados mortais, os pecados veniais, né? Buscar manter a graça em nós e aumentar a graça em nós. Como nós conseguimos isso, né? Ele vai dar 2 dicas, né? A primeira delas, né, é buscar o auxílio da bem-aventurada Virgem Maria, porque ela foi aquela que foi a plena da graça, ela foi aquela que foi cheia da graça de Deus. Então, nela nós encontramos esse refúgio, né? E um refúgio, né, é a oração do Santo Rosário, porque quando nós rezamos o Santo Rosário, né, nós estamos realmente se refugiando na Virgem Maria, né, encontrando mesmo esta força para lutar contra os pecados mortais e também contra os pecados veniais, né? E o outro auxílio é o nosso anjo da guarda, porque o nosso anjo da guarda foi nos dado, né, como um protetor, como alguém que está ali, né? E muito mais do que nos livrar de acidente, nos livrar de coisa dessa terra, coisa terrena, ele tem uma missão muito mais elevada, que é nos levar para o céu, é nos ajudar na nossa santificação. Então, nós temos um anjo do nosso lado e nós podemos e devemos pedir o auxílio dele, né? Nessas situações, pedir para que realmente ele nos ajude, pedir para que ele eleve o nosso olhar ao alto. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o nosso anjo da guarda cuida de nós, ele está contemplando a face de Deus. Então, ao longo do dia, nós devemos pedir para o nosso anjo da guarda elevar o nosso olhar para Deus, né? Nos ajudar no momento de tentação, nos ajudar no momento de dificuldade, porque foi para isso que o nosso anjo da guarda foi nos dado. Muito mais do que nos livrar de acidentes, de coisa desta terra, de coisa terrena, mas nos ajudar a conseguir chegar no céu, a buscar a santidade, né? Então, esses são os nossos dois auxílios. Claro que Deus vem sempre em sustento, né? A nossa fraqueza, nos dando a sua graça. Devemos pedir a graça de Deus, devemos pedir a graça da fé, devemos pedir a graça das virtudes, né? E é a graça de Deus que vai nos sustentando a cada dia, nos dando a graça da perseverança. E temos esses 2 auxílios, a bem-aventurada Virgem Maria e o nosso anjo da guarda, né? Para que possamos trilhar esse caminho da graça, para que possamos um dia contemplar a Deus face a face na eternidade, né? E tem algo também que eu não falei enquanto eu falava sobre a graça, que não tem como deixar de fora, a Eucaristia, que é esse meio que Deus nos dá de manter a graça, de aumentar a graça em nós, né? Porque na Eucaristia Deus se dá inteiramente a nós, permanece conosco, né? Se nós queremos manter a graça, nós devemos buscar comunhão, né? A confissão, a comunhão e sacramentos, mas esta comunhão frequente, porque é Deus que vai nos dar esta graça, né? Porque, falando rapidinho sobre a Eucaristia, eu sei que eu falei que ia ser rápida, um tempo já tá passando, mas na Eucaristia, Deus nos dá tudo, porque existem 3 naturezas, né? A natureza humana,
né? A natureza terrena, que é tudo aquilo que é sensível ao nosso olhar, que é as criaturas, os animais, os seres humanos, tudo aquilo que é sensível aos nossos sentidos. A natureza espiritual, que é a nossa alma, as virtudes, os dons de Deus, e a natureza divina, que tem tudo aquilo que é perfeito, ou seja, Deus. São essas três naturezas. E quando Cristo se dá na Eucaristia, ele se dá corpo, sangue, alma e divindade. Corpo e sangue, natureza humana. Alma, natureza espiritual. E divindade, natureza divina. Então, na Eucaristia, Cristo se dá inteiro, ele se dá tudo por nós, né? Então, nós devemos buscar nessa fonte, na Eucaristia, na Virgem Maria, no nosso anjo da guarda, esta força para buscar as virtudes, para buscar não perder a graça de Deus, porque é um tesouro muito precioso, né? E como carregamos esse tesouro tão precioso em vasos de barro, precisamos desse auxílio de Deus, dos auxílios do nosso anjo da guarda e da Virgem Maria, que possamos permanecer na oração do Santo Rosário, permanecer unidos e pedindo a intercessão do nosso anjo da guarda para que realmente um dia a gente chegue na pátria celeste, né? Se alguém teve alguma dúvida, se alguma coisa foi mal compreendida, se não deu para entender alguma coisa, né? Deixa nos comentários que a gente vai estar respondendo as perguntas, né? E esse livro, uma excelente dica para leitura. Se você não leu, né? Fica a dica, As Maravilhas da Graça Divina. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ler esse livro, porque é um livro incrível, muito profundo, realmente é um tratado sobre a graça de Deus. Deus abençoe e salve Maria Santíssima!